nós continuamos a meditar nos Atos dos Apóstolos. Lembre, os Atos dos Apóstolos foram escritos por São Lucas. São Lucas escreveu o terceiro evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e escreveu os Atos dos Apóstolos. No Evangelho, São Lucas, sobretudo baseado na pregação de São Paulo. São Marcos escreveu o Evangelho dele a partir, sobretudo, da pregação de São Pedro, e São Lucas escreveu o Evangelho dele a partir da pregação de São Paulo. Então, São Lucas quer mostrar Jesus como aquele que veio nos salvar, aquele que é o rosto bondoso, misericordioso, compassivo de Deus. É interessante, o Evangelho de Lucas é aquele que mais insiste na necessidade da oração, de uma vida simples, de uma pureza de coração, do amor e da compaixão de nosso Senhor pelos pobres, os doentes, os frágeis, os angustiados, os sofridos da vida. É o Evangelho que mais insiste na virtude da pobreza. Tudo isso Lucas quer mostrar. Jesus como Filho de Deus, que se fez filho do homem, o novo Adão, pobre, manso, que toma nossas dores na cruz e nos salva. Então, esse é o Evangelho de Lucas. Depois, nos Atos dos Apóstolos, São Lucas quer mostrar que esse Jesus, subindo para o Pai, deu à igreja que ele fundou. Sim, porque a igreja, ela não inventou Jesus. Jesus fundou a igreja. Isso é muito importante entender. A gente não pode fazer uma igreja do nosso jeito. Alguém dizer, vou fundar uma igreja. Bom, pode fundar, mas é a sua igreja. A igreja de Cristo só pode ser fundada por Cristo, e ele a entregou aos 12, tendo como cabeça Pedro. Saiu daí, é a igreja do Zé, do Tom e do Chico, não é a igreja de Cristo. Então, essa igreja de Cristo, São Lucas quer mostrar nos Atos dos Apóstolos que ela é continuamente sustentada pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo. Eu já disse aqui que muitas vezes os Atos dos Apóstolos são chamados o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque mostram, né, os Atos dos Apóstolos mostram a ação soberana, vivificante, forte, potente do Espírito Santo de Cristo. Eis aí. Então a gente vai vendo na força do Espírito os apóstolos tomando decisões, sempre sob a liderança de Pedro. A gente vai vendo nos Atos dos Apóstolos o Evangelho se expandindo, as dificuldades sendo enfrentadas e superadas, as perseguições começando, mas na força do Espírito, os cristãos se sustentando. E São Lucas se concentra, sobretudo, na pregação dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. A tradição deu o nome de Atos dos Apóstolos a este escrito, mas poderia ser chamado, sabe de quê? Os Atos de Pedro e de Paulo. A primeira parte, os Atos de Pedro, a segunda parte, os Atos de Paulo. É interessante, se você pegar Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim aos apóstolos, aos 12, recebereis a força do alto, é o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Vejam, Judéia, Samaria, confins da terra. E é isso que São Lucas vai mostrar. O evangelho começa na Judéia, em Jerusalém, com as perseguições expande-se pela Samaria, pela Galileia, chega a Antioquia. Antioquia já está em terra pagã, Antioquia da Síria. De Antioquia, os cristãos passam a pregar para os pagãos, porque antes só pregavam para os israelitas. São chamados de cristãos, antes eram chamados de nazarenos. E dali aquela igreja tão viva de Antioquia
manda Paulo e Barnabé em missão, e aí os Atos dos Apóstolos vão contar isso, e o evangelho chega, a pregação chega aos confins da terra, que é Roma. É interessante, Lucas termina os Atos dos Apóstolos, mostrando São Paulo preso em Roma, mas pregando o evangelho livremente, preso, em prisão domiciliar, em geral ficava amarrado, né? E pregando o evangelho. Então veja como é interessante, está certo? E assim se cumpre o que nosso Senhor disse: sereis minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eu não li nenhum texto hoje, antes de terminar o programa, veja, Atos 6, versículo 7, a palavra de Deus crescia, está aí na força do Espírito, a palavra vai crescendo. E a palavra cresce, quer dizer, o efeito da palavra. O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém. É a ação do Espírito Santo. E considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vejam, até sacerdotes judeus, até saduceus se convertiam. Depois esses sacerdotes vão entrar em crise, viu? Vão ter crise de fé, e um autor vai escrever para sustentar a fé dele a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é para animar os judeus que viam o culto cristão, só a Eucaristia, tão simples, e o culto do templo era tão grandão, tão bonito. Então se escreve a carta aos Hebreus para mostrar que o nosso culto, apesar de ser simples, muito mais simples do que o culto judaico, tem um sacerdote precioso, Jesus, no céu. Muito bem, para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.